Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e também do Aula Aberta e agora do PhD Student 2026, então eu tô com 3 contas no Instagram. Tem o meu site, né, que é o Storytime também. E, enfim, né, eu tô basicamente vendo como é que eu vou fazer aqui esse canal, se eu divido, se eu não divido, mas enfim, gente, eu queria comentar com vocês, né, em vídeos anteriores eu falei que eu tô no doutorado, gente, então estou já indo pra minha terceira semana de aula, se eu não me engano. Ainda não completou um mês. E eu queria falar pra vocês sobre os meus temas do que eu tô pesquisando, não só relacionado ao doutorado, né, mas principalmente, ou melhor dizendo, dos temas que eu não tenho ainda, gente. Tipo, eu não tenho um tema pra minha tese e eu tô extremamente reflexiva sobre isso. Bom, gente, pra dissertação do meu mestrado, eu entrei em vários grupos de pesquisa que, na época, como orientador, né? Então, várias pesquisas a respeito de viés de negatividade, ordem de... Eita, ordem de valência, ó, que a palavra já me fugindo. Basicamente, né, a ordem das coisas, se positivo ou negativo, como que a ordem com que isso é apresentado pra você se impacta, né? Meio que aquela coisa, sabe? Tipo, eu tenho duas notícias, você quer que eu comece pela pior ou pela melhor? E vários estudos, eles comentam, né, a respeito de um viés chamado viés de negatividade, onde o ser humano, ele acaba tendo uma tendência de dar mais peso ao que é negativo do que ao que é positivo. E aí tem essa questão de valência, né, de tentar equiparar um negativo com um positivo. Então, tipo, para ter o mesmo peso, sabe, assim, numa escala, tipo, se eu dizer, ah, essa comida é boa, e dizer, essa comida é ruim. Tipo, imagina que aqui tá o zero, aqui tá o negativo, aqui tá o positivo. Se isso aqui for 2 numa escala de 0 a 5, isso aqui vai ser menos 2 numa escala de menos 1 a menos 5, eu acho. Enfim, tá. Mas basicamente, mexi com isso, sobre questão também de atitude, né? O quanto que, aí no meu caso, na área de marketing, né? O quanto que as propagandas, né? E comentários em propagandas, né? O book a book online, como isso influencia. Então, quantas vezes você já não foi antes de comprar um livro, ou um produto, ou um serviço, qualquer coisa que seja, você vai lá, desce na aba dos comentários, e aí você viu 8 comentários positivos, mas de repente você vê um comentário negativo que tem um peso tão grande que você fala, desisto, não vou comprar. E fora que às vezes também impacta, né? O que você vê primeiro? Você vê vários comentários positivos, depois um negativo, você pode até pensar, ah, tá, esse negativo é meio mediano, beleza, mas tem um monte de gente elogiando. Mas você já começa de cara com comentários negativos. Aí, por mais que tenha mais comentário positivo lá embaixo, você fica assim, ai, gente, comecei com, né, enfim. Então, e junto a isso, né, efeito de primazia e efeito de recência, então o que vai predominar? O que você viu primeiro ou o que você viu por último? Ou vai depender também dessa questão, né, se foi positivo, se foi negativo, e pensando no viés de negatividade, né, e a atitude no final, né, tipo, depois que você viu e foi exposto, né, aquele estímulo, no final como é que ficam suas atitudes, né? Como é que fica a sua intenção de compra? Isso muda? E aí a gente vem também com um outro construto, né? Certeza de atitude. E quando eu já tenho uma opinião formada sobre o que eu acabei de ser exposto, o que eu acabei de ver, mas eu sou confrontado a respeito da minha opinião. E aí, sabe, alguém me pergunta, você tem certeza dessa sua opinião? Aí eu fico assim, eita, eu tinha certeza até agora, mas agora alguém tá me perguntando e eu tô tendo que pensar sobre isso. Será que eu tenho realmente certeza? E como isso muda, né? Enfim, gente, viéses cognitivos. Basicamente, a minha dissertação, né, foi relacionada a isso. Então, eixo de gestão e negócios, né, marketing, psicologia do consumidor, mais especificamente. E aí eu entro pro doutorado, anos depois, e eu já imaginava que eu não ia seguir exatamente por esse caminho, até porque não vou seguir com o mesmo orientador, né? A orientação vai ser outra, então eu fiquei pensando o que eu vou fazer. E eu queria uma coisa mais relacionada com educação também, né? E a gente vê muitos anúncios sobre a proibição de celulares em sala de aula, essa questão da própria inteligência artificial, se proíbe, se não proíbe, se regula e como que regula isso. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Até porque, dependendo do discurso que você utilize, isso é uma coisa que a gente utiliza muito em marketing, né? Dependendo da forma como você faz um anúncio,
Ainda mais uma proibição, ela pode gerar uma reatância psicológica, né? Uma teoria que ela vai falar isso. Às vezes, o fato de você proibir, aí vai fazer com que a pessoa mexa só por essa afronta, sabe? Assim, tipo, eu nem ia mexer, mas você tá aqui me proibindo. Eu não quero sentir que a minha liberdade, que a minha autonomia tá em xeque. Eu quero me sentir livre e autônomo para fazer o que eu quero, né? A própria sacolinha de supermercado, né? Sacola plástica, quando chega e proíbe, aqui, ó, pronto. Ou você vai pagar, ou então você traga de casa. E as pessoas, assim, tipo, você fica meio que, como assim? Tô proibido de usar sacola plástica? Assim, do nada, né? E você vê que hoje em dia a prática comum virou pagar, né? Então você prefere pagar pela sacola plástica, num geral, tá, gente? Tem suas exceções. Mas você prefere pagar pela sacola do que ir atrás de outros meios, né? Então, de repente, se lá atrás, né, as propagandas, ao invés de focar tanto na proibição, tivesse focado um pouco mais nos métodos alternativos, né? Quem sabe? E, gente, eu lembro quando antes, durante e depois essa medida ser aprovada. Gente, era muito mais mensagens focando na proibição, né, no discurso proibitivo, do que de fato focando nas outras coisas que você poderia utilizar para substituir até uma preocupação social, né? O que eu vejo que talvez seja um pouco diferente na questão de canudo, apesar dos canudos plásticos não serem mais assim socialmente aceitos, né? Tem legislação para isso, mas é óbvio que tem estabelecimento que não vai respeitar. E tem esses canudos de plástico que... De plástico não, de papel, que são horríveis, gente. Desculpa, mas são péssimos. Mas eu sinto que talvez essa é uma das... Eu sinto, tá? Posso estar completamente equivocada. Que ela já foi para um outro lado, porque eu lembro que não foi um foco tão grande na proibição. Mas foi um foco muito grande numa questão, assim, de fazer com que o consumidor repense aquilo e mostrar por que não é aconselhado usar, né? Então teve muita campanha mostrando sobre animais marinhos que né, por conta do plástico, que acaba engolindo, acaba morrendo. E esse plástico também, o que você faz depois, né? Então, além de ter essa proibição, eu acho, tá, que não teve tanta reatância assim, porque não foi só a proibição, sabe? Você teve vários outros discursos relacionados com isso e uma conscientização. Vamos falar assim melhor, né? Então eu penso que hoje mesmo, né, a gente está discutindo, algumas universidades estão discutindo essa questão de proibir o celular no ensino superior. É uma coisa que, assim, gente, e aí você repensa, mas proíbe, mas só faz uma portaria para não incentivar. E tipo assim, cara, a que ponto nós chegamos, né? Porque no ensino superior, gente, não tem que proibir alguma coisa, a gente tá lidando com adultos. Ao mesmo tempo que esse adulto deveria ter consciência, né? Tipo, pô, você tá numa sala de aula, dá pra você guardar ali o celular, pelo menos um pouquinho. Ou, não sei, né? Tipo, eu acho que quando você tem uma capacidade cognitiva, né? Não sei, por exemplo, eu mesma em algumas aulas do doutorado, eu tô prestando super atenção. E eu tô usando o celular justamente para fazer pesquisa a respeito do que a gente tá falando. Então tem alguém citando um artigo e falando de alguma coisa. Eu já tô ali abrindo esse artigo, já tô procurando, já tô vendo, procurando modelo, framework, não sei o quê. Então, como uma ferramenta pedagógica mesmo, sabe? Mas de fato, gente, assim, não é exatamente a realidade que a gente encontra, né? A gente vai ver salas de aula onde o aluno tá totalmente desconexo do que tá sendo falado ali, porque ele tá usando o celular para qualquer outra coisa. E se fosse de vez em quando, um pouquinho, mas, gente, tem aluno que se você deixar, ele vai passar o período inteiro entretido no celular, jogando ou fazendo qualquer outra coisa. Então, no princípio, né, quando eu desenhei o meu projeto de pesquisa e passei por um processo seletivo, passei pela banca e tudo mais, era sobre isso que eu estava imaginando trabalhar na minha tese. Mas uma coisa que eu já sabia, né? Você faz um projeto de pesquisa para entrar na pós-graduação e talvez o que você vai trabalhar seja parecido com aquilo, mas dificilmente vai ser igual, até porque a gente vai entrar, a gente vai conhecer outras coisas, a gente vai mudando. E uma das minhas primeiras conversas com a minha orientadora, né, ela comentou a respeito disso, de, olha, tá em alta essa discussão agora, mas assim, por quanto tempo? Né? E a própria proibição de celular no ensino superior, gente, não vai pra frente isso, né? Assim, muito difícil. Pode ser que a gente esteja enganado nesse momento, mas
É complicado você querer proibir um adulto de fazer uma coisa, já começa com isso. E as coisas mudam tão rápido, né? E principalmente a gente que faz pesquisas que mexem com tecnologia, né? Isso é muito mais complicado ainda, porque uma coisa que tá em alta agora, gente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, talvez com a mudança tecnológica a discussão seja outra. E eu acho que se fosse um mestrado, né, que dura 2 anos, é uma coisa, mas assim, o doutorado dura 4 anos, né? Então, a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo, se o tema que a gente está querendo, se daqui a 4 anos vai ter relevância, né? Vai estar ainda em discussão. E, lógico, tem umas outras questões também. Eu preciso saber o que a literatura, né? O que outros pesquisadores estão pesquisando no mundo. E aí eu tô nessas últimas semanas basicamente lendo artigos. Eu comecei a ler artigos atuais, né? Então fui procurar revistas científicas na área de educação tecnológica. Porque é isso, gente, eu tava acostumada com as minhas bolhas de marketing, tanto é que eu já sei quais são os principais congressos, né? Eu sou da área de administração, então tenho o Enampad, tem o EMA, que é o encontro de marketing, né? Deixa eu ver o que mais. Tem o SEMEAD, tem alguns, né, da própria instituição que eu faço parte, né, o ENAFEI. Tem alguns, assim, que são mais conhecidos, né, os congressos aqui. Mas falar pra vocês, gente, assim, eu tava na bolha de marketing, né, agora eu tô indo pra uma outra bolha, que é a área de educação. Só que também não totalmente educação, porque o meu doutorado é na área de administração. Então eu vou focar em quê? Cursos de gestão em negócio, vou focar em tecnologias, né? Porque o meu programa também prega muito isso, né? Administração, tecnologias. Então, mais um cuidado aí que eu preciso ter, né? Porque, como eu falei, tecnologias elas mudam muito. E agora eu tenho que achar outras bolhas, né? Então, por exemplo, eu já sabia quais eram as revistas internacionais mais famosas na área de marketing, né? De educação, gente, não sei. Honestamente, assim, de educação tecnológica, educação para ensino superior, educação na área de administração. Então, comecei a procurar nas bases, né, nos periódicos, e aí é aquele momento que você tem que sair do Google Acadêmico, né, uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos, vão para o Google Acadêmico. Mas, apesar de ser muito importante, ele tem certas limitações. Então, finalmente, né, agora vinculada a uma instituição de pós-graduação, eu volto a ter acesso às bases de dados, né, como a Scopus, a própria Web of Science. Então, são bases de dados que reúnem os principais artigos e revistas científicas no mundo ali. E comecei a ler, né, como eu falei, comecei a procurar artigos da área de educação, revistas na área de educação, pensando nisso, né, do que eu... Meio que assim, perdida. Tipo, eu tenho mais ou menos o que eu tava imaginando, mas ao mesmo tempo eu tô procurando alguma coisa que eu não sei o que eu estou procurando. E comecei a ler. E aí eu percebi, gente, que inteligência artificial tá tipo assim, cara, de cabo a rabo, tá todo mundo falando disso quase. Você tem revistas que parece que os artigos todos que foram publicados naquela edição são sobre inteligência artificial. Então, eu não sei se esse assunto ainda vai estar em alta daqui a 4 anos, pode ser que não. Eu não quero apoiar totalmente o meu projeto numa inteligência artificial, eu acho que eu tô pensando assim, em alguma teoria, talvez teoria da motivação, né? Até porque a gente vê um problema muito sério na educação, uma falta de engajamento, de motivação dos estudantes, a gente vê muitos completamente apáticos, assim. E a gente tem outras discussões também a respeito do próprio pensamento crítico, questões éticas, de raciocínio, que a dependência também de certas tecnologias podem causar, né? E aí eu penso em não me restringir à inteligência artificial, mas citar ela como um exemplo do que pode acontecer, mas óbvio, dando meio que essa margem, sabe? Para que pode se relacionar a qualquer outro software, qualquer coisa que exista que automatize processos e faça com que o pensamento humano, né, esse processo de cognição, do pensar, ele acabe sendo relegado para uma máquina, e aí a parte humana, sei lá o que fica fazendo, né? Tipo, a função de ler e talvez de conferir esses dados, que muitas vezes a gente também não faz. Então, eu tô nesse momento, assim, lendo esses artigos, né? Inclusive, acabei de ler 2 artigos. Gente, um artigo focou muito nos benefícios do uso da inteligência artificial, benefícios nesse sentido de apoio no processo de aprendizado, para os professores também, no apoio para montar avaliações, para montar aulas,
ao mesmo tempo que, e o outro artigo também frisou mais sobre isso, né, os malefícios sobre esse uso. E esse uso que muitas vezes não é regulamentado, né? Assim, a gente às vezes tem como sentir quando um aluno usou, mas você não tem como provar exatamente, né? E cadê as diretrizes de como que eu faço isso? Inclusive, uma coisa que eu senti, né, nesses últimos artigos que eu venho lendo, e artigos recentes, né? Essa necessidade de se fazer treinamentos a respeito do uso de inteligência artificial. Inclusive, teve um estudo que foi realizado com estudantes na Itália, e aí esse estudo, gente, tem algumas curiosidades, né, sobre ele. A primeira é que ele vai falar que os homens são mais dependentes de inteligência artificial do que as mulheres, pelo menos ali na Itália, tá? Mas eu lembro de ter lido um estudo que também foi por esse caminho, eu acho que foi na Turquia, onde eles mostram que também lá os homens, num geral, utilizam mais inteligência artificial do que as mulheres. E uma outra questão também, a gente tem um viés, eu vou até pegar aqui o nome certinho, gente, nas minhas anotações, viés de desejabilidade social. O que é esse viés, né? Quando você está participando de algum estudo, de alguma coisa, poderia ser até conversa informal, sabe? Às vezes você não vai ser totalmente honesto com as suas respostas, porque você vai pensar, poxa, mas o que a sociedade estaria esperando como uma resposta, né? Então, por exemplo, estudos sobre racismo. Por que é tão difícil você identificar? Porque uma pessoa não vai se identificar como racista, gente. Muito difícil. Mesmo que ela seja, e talvez ela reconheça isso, ela não vai falar abertamente. Por quê? Porque não é uma coisa, assim, socialmente aceita. Apesar de que nos últimos anos, no Brasil, né, vem saindo do esgoto muita merda, né? As pessoas estão cada vez mais sem vergonha na cara pra dizer certas atrocidades. Mas, no geral, tá, gente? Existe isso, essa questão de que, se eu perguntar, levanta a mão aqui quem usou o chat GPT pra fazer uma pesquisa. Gente, talvez alguns alunos levantem a mão e confessem que usaram, mas a maioria vai ficar quieta e não vai falar nada, né? Porque você sabe que não é uma coisa que, assim, socialmente falando, né, é uma coisa boa e ética. Tipo, inclusive nesse estudo, né, os próprios alunos falam, eu reconheço que quando eu uso o chat GPT, eu sei que não fui eu que fiz aquele trabalho. Então dá até uma sensação meio de culpa, assim, né, tipo... Então, isso pode ter afetado os dados da pesquisa, eles falam sobre isso, porque as pessoas tendem a mentir. Então você pergunta, você usa inteligência artificial para fazer seus trabalhos? Então a maioria vai dizer, não. Aí eles vieram com outras perguntas depois, algo tipo, pra que você usaria uma inteligência artificial? No que você usa? Eu uso para revisar o meu trabalho, eu uso para me dar ideias. Só que aí você olha as respostas, tipo, isso aqui falou que não usa. Mas aí na outra pergunta, tá aqui eles dizendo como usa. Olha a quantidade de pessoas dizendo como usa, mas falou que não usa, gente. Então você começa a ver ali que tem umas respostas que também não tá encaixando, né? Mas enfim, e esse estudo e outros também falam sobre precisa ter mais treinamento, precisa falar como que se deve usar a IA e como não se deve usar e se criar diretrizes, né? Inclusive aqui no Brasil saiu esse mês um documento do CNPq, um guia, né, para que os pesquisadores se baseiem neles. Então, assim, não tá proibido usar inteligência artificial, desde que você declare que usou, e lá tá bem especificado no que você pode usar e no que você não pode usar IA. Então, por exemplo, você não pode usar IA para analisar os seus dados. Você tem que ir lá e analisar, né? Isso é sua pesquisa, isso é seu papel como pesquisador. Então, é muito recente tudo isso, né? Todos esses assuntos. Ainda tá saindo essas diretrizes. Inclusive, teve uma diretriz que saiu para educação básica, né? Só que aí alguns professores, eu não li, tá na íntegra, gente, mas alguns professores já foram lá reclamar. Ótimo! Mais uma cartilha de coisas que se deve fazer e não se deve fazer, mas cadê o como? Como eu faço isso na sala de aula? Porque tem que falar com os alunos e conscientizá-los a respeito de inteligência artificial. Tá bom, mas como? O que exatamente é pra eu falar? E como eu vou fazer esse treinamento, né? Então, eu penso que talvez seja por aí um caminho do que eu pretendo fazer, né? Fazer coisas, experimentos, né, gente? É um método que eu já usava no mestrado e eu provavelmente vou usar no doutorado. Eu tô pensando numa coisa meio quali quant. Então, fazer testes em sala de aula, né? E, obviamente, com o grupo controle, o grupo, né, da manipulação, pra gente fazer essa comparação e tudo mais. Então, tô ainda vendo certinho, mas como eu falei pra vocês, gente, eu não
tem um tema. Inclusive, tô lendo bastante coisa nessa questão a respeito de literácia, seria talvez melhor traduzido como alfabetização digital, né? Então, talvez fazer uma correlação, tipo, as pessoas com maior nível de alfabetização e inteligência artificial, então aquelas que sabem usar, entendem os mecanismos, seriam elas as mais propensas a desenvolver dependência da inteligência artificial? Ou pode ser que não, não sei. Aí são dois construtos que eu tô pegando aqui, porque um artigo sobre escalas psicométricas, né, ele mediu a dependência de inteligência artificial de professores, no caso, né, mas eu acho que dá para se aplicar para outros públicos, né, fazer uma generalização. E um outro que foi sobre a alfabetização da inteligência artificial, né, o quanto as pessoas de fato conhecem e entendem sobre isso que estão usando, né? E aí vai de perguntas mais básicas até mais complexas, para ver se a pessoa entende de algoritmos e coisa e tal. Então, são dois trabalhos diferentes, dois construtos diferentes. Eu tô aqui pensando, será que tem como montar um estudo aqui? Talvez ver uma relação ali de causa e efeito, talvez moderador, mediador, não sei, gente, eu tô viajando. Mas basicamente é isso, gente. E aí no meio disso tudo tem as disciplinas que a gente tem que fazer, que exige muita leitura. E além disso, né, das leituras que a gente tem que fazer, tem muito essa questão de refletir também no nosso tema. Só que como eu ainda não tenho, fica meio aquela coisa assim, tipo, gente, tem uma matéria que eu tenho que ler um capítulo de livro por semana e ele tem vários exercícios. Só que eu não consigo fazer os exercícios só lendo o capítulo do livro. Eu tenho que ler mais artigo do meu tema. Então, é uma atividade que eu fico muitas horas pra fazer, porque eu tenho que fazer a leitura do capítulo, eu tenho que entender esse capítulo, porque nem sempre eu entendo tudo de primeira, tenho que procurar mais artigo pra ler do meu tema e encaixar o que eu entendi do capítulo com esses artigos sobre o meu possível tema e fazer os exercícios. Então, é uma coisa que toma muito tempo, e aí às vezes dá um desespero, assim, porque, gente, eu tô muito cansada, de verdade, assim. Eu acho que o domingo é o dia que eu mais consigo, assim, focar, porque é um dia que eu não tenho aula, seja como professora, seja como aluna. E os outros dias na semana, ou eu tenho aula, ou eu estou como professora. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu fico muito cansada, gente. E quando a gente tá cansado, não adianta tentar ler um artigo científico. Às vezes a gente até força, mas chega momentos que eu tô tão exausta, eu falo, gente, não dá, eu vou tirar aqui um cochilinho, é o que dá pra fazer. Porque se eu ficar tentando me forçar a ler com a cabeça muito cansada, gente, não vai sair nada. Se eu com a cabeça descansada, às vezes já não entendo direito o que eu tô lendo, imagine cansada, sabe? Então, é um processo, assim, que leva muito tempo. Eu gostaria de pausar, assim, as minhas disciplinas, gente, tipo assim, pausar e ficar assim, espera daqui um bimestre, daqui a 2 meses eu volto, deixa eu ler mais artigo no meu tema. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo também é interessante, né? Porque força a gente a procurar mais coisa. Por exemplo, essa própria questão de procurar as revistas científicas na área de educação, talvez se eu estivesse sozinho olhando, eu levaria mais tempo. Só que já tinha exercícios no primeiro capítulo falando, lista aqui os principais artigos da área. E eu fiquei, caraca, mano, então, tipo, em uma semana eu já tive que ali achar pra citar pelo menos 2, sabe? Aí teve outro exercício assim, agora cite um artigo de cada uma dessas revistas que você teve que escolher e fale do que esses artigos falam. E eu, tipo assim, meu Deus do céu, gente, eu não sei do que esses artigos falam. Às vezes eu só coloquei ali e não li ainda, agora eu vou ter que ler. Então vai meio que te forçando pra você fazer, sabe? Mas é isso, gente, ao mesmo tempo que fica bom, porque a gente vai se encontrando e deixando de estar tão perdido e olhando, né, para a literatura, né, para os artigos científicos com um olhar mais crítico. Ao mesmo tempo é um pouco desesperador, assim, gente, nesse sentido, né, gente? É muita coisa para ler, é muita coisa para fazer, mas eu sinto que o saldo é positivo. Eu gosto muito do que eu tô fazendo. Eu só acho que, não sei, gente, é que eu trabalho, né? E eu não tenho como abrir mão do meu trabalho, não 100%, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Mas às vezes dá uma vontade, gente, de chutar assim a barraca e falar assim, gente, quer saber? Tchau, sabe assim? Mas vamos ver, né? Vou vendo como vai ser o próximo mês, né? A próxima semana, um dia de cada vez.
Tô tentando não deixar a ansiedade me corroer, porque às vezes já me dá uma ansiedade que eu fico assim, meu Deus do céu, gente, eu ainda não tenho um tema, não tenho nada ainda, ai, socorro! Ao mesmo tempo que eu fico, gente, calma. Não tem nem um mês que eu tô no doutorado. Respira, né? Bom, gente, é isso. E no próximo vídeo eu vou comentar mais a respeito de outras pesquisas em paralelo que eu tô desenvolvendo.